Olá, e para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Tatiane Maed, sou pediatra e apaixonada pelo universo infantil. E hoje o modelinho vai ser bem diferente. Eu vou tirar um pouquinho de dúvida de vocês, as dúvidas que sempre chegam aqui no YouTube e no Instagram. Então vai ser pergunta e resposta, para ficar bem dinâmico e bem fácil de vocês compreenderem. Então, a primeira pergunta é: tem um bebê recém-nascido. Qual é o sinal de que ele está se alimentando bem? Eu gosto sempre de brincar no consultório que toda mãe gostaria que o peito fosse transparente, para saber que o leite realmente está indo para a criança. Mas infelizmente e graças a Deus, ele também não é. Por quê? Porque senão a gente ia ficar cada vez mais angustiada. A gente tem que lembrar que quando o bebezinho nasce, a capacidade do estômago dele costuma ser em torno de 10 ml. E vai aumentando de 10 em 10 ml a cada dia. E ele passa a mamar uns 90 ml lá perto do fim do primeiro mês. Então, ele mama bem pouquinho, que é o que ele necessita para ele crescer. Então, também se fosse transparente, a gente ia ficar tenso, achando que a criança está mamando pouco. Mas, claro que existem formas indiretas que nós, pediatras, e vocês, mães, devem usar para analisar se a criança está ganhando peso ou não, ou seja, se ela está sendo bem nutrida. A primeira e a mais importante de todas é a quantidade de xixi. Então, a criança que está mamando bem, ela está fazendo xixi numa quantidade adequada. Por quê? Só vai sair o que entrou. Então, se as fraldas estiverem com xixi, é um excelente sinal de que a criança está mamando bem. Tati, quantas fraldas eu tenho que trocar por dia? Entre 5 a 7 fraldas, mais ou menos. Então, anota. No início você vai anotar, depois você vai ver que não precisa mais. Mas no início, anota a quantidade de fraldinha de xixi. Tem umas fraldas hoje que tem inclusive um sinalizador, que é amarelinho, e quando a criança faz xixi, ele fica azulzinho. Então é ótimo para esse início que você ainda não tem muita noção se a criança está fazendo xixi ou não. E o cocô, Tati, também é sinalizador? Não, não é. Tem crianças que podem ficar até 7 dias sem evacuar e não tem nada a ver com estar mamando menos ou estar mamando mais. Então, é a quantidade de xixi que é o nosso principal parâmetro se a criança está mamando bem. Segundo sinal, choro, gente. Quem está com fome, chora, reclama, fica de mau humor. Você, quando está com fome, não fica de mau humor? Então, a criança também vai ficar. Então, ela vai reclamar, ela vai chorar, ela vai ser aquela criança irritada, aquela criança que não consegue dormir por um longo período de tempo. Então, se a criança está chorando nesses primeiros dias, eu sempre brinco. Primeiro sinal é fome. Depois que a gente exclui fome, é que a gente vai pensar nas outras causas de que a criança esteja chorando. E por último, é óbvio que é o peso, né? Então, a criança que está bem nutrida, ela está crescendo e se desenvolvendo. Então, ele vai ficar gordinho logo de cara? Pode ser que não, mas a gente tem uma média que é o que a gente espera que cada criança ganhe no decorrer desse primeiro mesinho de vida. Então, nos primeiros 7 dias, a criança perde 10% do peso corporal dela, porque dentro da barriga ela estava cheia de água, e aí essa água vai sendo eliminada através do suor, através da respiração, então eles perdem 10% do peso, e aí depois eles começam a ganhar o peso. Então, do 14º dia de vida, geralmente eles costumam chegar ao peso de nascimento, ou seja, o peso que nasceu, e aí depois daí vai ganhar em torno aí de 20 a 30 gramas por dia, que é uma média que a gente faz para dizer que a criança está super bem nutrida.